Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, dia 15 de dezembro de 2020, terça-feira, terceira semana do Advento, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que está no capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o texto hoje, Jesus ele faz uma comparação, nesse evangelho, com a atitude desses 2 filhos. Um que disse que não ia, mas acabou indo, e o outro que disse que ia ajudar o pai e acabou não indo. E ele pega a atitude dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes, dos anciãos. Aqui também podemos colocar os fariseus, doutores da lei, saduceus. Faz essa comparação entre eles, os doutores, os sacerdotes, com os publicanos, prostitutas, que são considerados pecadores, São pecadores de maneira pública porque está aberto, todo mundo sabe. Não tinha como negar que eles cometiam pecado. E essa comparação é feita também em outras situações, que nem no bom samaritano, e na questão do centurião, que eles estão fora de uma ordem que seria a mais natural, aquela que os sacerdotes, os doutores da lei, seriam os primeiros a reconhecer Jesus. Seriam eles que deveriam de ver o Messias, o precursor também, João Batista, aquele que anuncia e prepara o caminho do Senhor. Mas isso não acontece. Acontece de maneira inversa. Então, as prostitutas, os pecadores, aqueles que realmente queriam conversão, queriam estar realmente com Deus, essas pessoas aceitaram a pregação de João Batista, também aceitaram Jesus e os seus milagres. Então nós vemos aí que não é só o fato da pessoa estar perto das Escrituras, estar dentro da igreja ou do templo, até mesmo ser sacerdote. A problemática aí acontece porque os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, eles já tinham certezas, mas certezas que não levavam à verdade, a verdade suprema que é o Senhor. Então nós também temos que tomar muito cuidado com isso. Quando nós exercemos o ministério ao qual foi confiado a nós não podemos ter as nossas certezas, e sim as certezas que Deus nos deu. A partir daí, nós fazemos uma boa interpretação das Escrituras, uma boa interpretação daquilo que Jesus nos deu. Assim também, muitos daqueles que estão ditos afastados, porque eles entendem essa verdade maior
eles interpretam melhor. Vale dizer aqui também que esses fariseus, esses doutores da lei, no caso do texto, né, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, eles estavam falando diretamente com Jesus, mas mesmo assim não foi o suficiente para que o reconhecesse. Ficou meio assim que o véu, né, ou então aquilo que Jesus vai falar, é a cegueira. Mas essa cegueira, ela não impede, né, que nós possamos enxergar verdadeiramente Deus, porque essa cegueira também é fruto do pecado, ou também do pecado original. E aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1701 e seguintes, nós vamos ver que, porque nós temos o raciocínio, nós temos a razão, também nós somos capazes de encontrar a Deus, porque a razão, a inteligência, ela é dada por Deus. Então a razão, a inteligência, ela nunca é contrária, e sim ela é afunilada, ela é afinada com Deus e sua graça. E diz assim: novo Adão, na mesma relação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem de Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina alterada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. A imagem divina está presente em cada pessoa, resplandece na comunhão das pessoas, à semelhança da união das pessoas divinas entre si. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção é destinada à bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Portanto, por sua vontade, ela é capaz de ir ao encontro do seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como a gente diz hoje em dia, fica a dica. A razão do ser humano, ela é capaz de reconhecer, conhecer e também amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.